Deus levanta seus profetas para divertir seu povo. No entanto, religiões pagãs, seitas e heresias já haviam-lhe dominado. Mesmo assim, Deus não desiste de sua criação e se manifesta através de sinais, se comunicando diretamente com o homem e, finalmente, entregando seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para sabermos toda a história da criação e desmascarar tudo aquilo que nos afasta de Deus, precisamos entender que a Bíblia fala. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Jesus poderoso. Bora aí, filho. O trem aqui, minhas costas chegam a estar pelando já. E o ar tá ligado. Segura. Põe pressão aí. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em um holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Vira para o seu irmão e fala para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez você vai dizer: pastor, mas eu acabei de fazer um sacrifício. Você vai ter que entender um contexto para você entender por que o profeta disse isso. Toma o seu assento. Senhor, toma a minha vida. Pior que tem que ser ao vivo, né? Tem que ser ao vivo. Intercessores, me ajuda. É de verdade. Acho que eu nunca fiquei tão temeroso em pregar um texto como esse. A Bíblia diz que o profeta Samuel está envelhecendo. Deus usa Samuel para poder quebrar todo o altar que foi erguido a Satanás através dos filhos de Eli. E a Bíblia vai dizer que quando ele está velho, ele vai constituir os seus 2 filhos, chamados Joel e Abias, como juízes sobre o povo de Deus. Só que a Bíblia diz que os filhos de Samuel não vai seguir os mesmos passos que o pai. Eles vão ser tomados de avareza, porque eles lidavam com aquilo que era santo, cuidava da oferta. Jesus. E quando a oferta tem mais valor do que aquele que vai sacrificar, a avareza entra. A avareza faz alguém olhar para o financeiro e começar a pôr meta por financeiro e não por almas, não por decretos. A avareza toma o coração dos filhos de Samuel, e a Bíblia vai dizer que os homens estão vendo isso. Eles vão pegar aquilo que era santo e vão distorcer. Agora é normal mentir e fazer a obra. É normal falar palavrão fora da igreja e profetizar no altar. Agora é normal você prostituir do lado de fora e marchar no mistério dentro da igreja. Só que os anciões estão de olho em tudo que está acontecendo. Só que o povo já está corrompido. E a Bíblia diz que eles vão se reunir. E quando eles se reúnem, eles vão olhar e vai dizer assim: constitui sobre nós um rei. Por quê? Porque eles estão olhando para as nações vizinhas e está dizendo: eles têm um rei, está dando certo. Só que nem tudo que dá certo lá de fora vai dar certo para você. Não é porque eles cantam depois da palavra que você vai pôr aqui vai dar certo.
Não é porque está trazendo sucesso da porta para fora que você está querendo colocar dentro de onde não era para pôr. A direção de Deus não era essa. Quando Deus chamou, Deus deu um direcionamento. Alguém está querendo pegar aquilo que Deus deu, distorcer e dizer: se está dando certo para os de fora, traz o rei para dentro, porque isso vai fazer com que as coisas melhorem. Eu queria fugir dessa mensagem, a minha esposa testemunha, mas Deus mandou eu pregar, eu vou pregar. Aí eles se movem. Samuel olha e diz assim: não estou gostando desse assunto. Esse assunto não está agradando meu coração. Aí ele vai orar. Quando ele vai orar, Deus fala com Samuel dizendo: Samuel, acata tudo que o povo está dizendo e fique em paz. Porque quando eles estão querendo mudar aquilo que eu estabeleci desde o começo, eles não estão rejeitando a você, mas eles estão me rejeitando há muito tempo. Samuel olha para aquele cenário e não entende. Fala: Samuel, tira a preocupação. O povo quer o rei, dá o rei para o povo. O povo está querendo mexer naquilo que estava dando certo, não tem problema, faz aquilo que o povo quer. Só que avisa para o povo que está debaixo de rei está debaixo de escravidão, e eu já tirei o povo do Egito. Está debaixo desse jugo, eu já tirei o jugo do povo. Só que o povo quer voltar para o jugo. Então avisa para o povo que está debaixo da liderança de um rei. Nem sempre o rei vai estar debaixo da minha palavra, porque o rei tem um trono para sentar, tem um palácio para desfrutar, tem ouro, tem prata que está à sua disposição, e na maioria das vezes a mesa do rei é cheia, mas a mesa dos servos é vazia. Então avisa para o povo que todos os filhos deles vão ser tomados para a guerra. Não quer saber se sabe lutar ou se não sabe, todos vão ter que lutar. Eu não queria pregar, mas Deus mandou. Avisa para o povo que as moças vão ser tomadas para cozinhar, para fazer alguns trabalhos, vão perfumar. Avisa que não vai ter desculpa, vão virar escravo de novo. Só que o povo olha e diz assim: é melhor ter um rei, porque na terra deles dá certo. E se dá certo na terra deles, na nossa vai ter que dar também. Então constitui um rei sobre nós. Aí a Bíblia diz que agora entra um menino. Esse menino, ele é o mais bonito. Nenhum homem era mais alto que ele. Todos os homens davam do ombro para baixo. E a Bíblia diz que ele está cuidando das jumentas do pai. E de repente uma jumenta escapa e foge. Parece até que eu vejo Moisés, Deus pegando Moisés, dizendo: Moisés, você vai virar pastor de ovelha, e uma das ovelhas vai se perder. E nessa perca, não é que você perdeu o controle, é que eu preciso me revelar a você. Mas eu só vou conseguir se eu fazer você perder o controle de algo. Aí a Bíblia vai dizer que ele se perde da jumenta e ele começa a procurar. E nessa procure uma cidade, procure outra cidade, procure outra cidade, e não acha, até que alguém olha e diz assim: ó, nessa terra tem o profeta. Nessa terra tem o profeta. Então vamos fazer assim, vamos até o profeta, e o profeta vai dar o direcionamento da onde a gente vai para achar essa jumenta. Aí o texto diz que eles entram na terra, mas quando eles entram, o profeta já está esperando. Porque um dia antes Deus tinha falado com o profeta: eu vou mandar aqui quem vai ser o próximo rei, ou o primeiro rei. O profeta já está esperando, porque quem tem ligação com o céu, ele não vai ser pego de surpresa. Deus sempre avisa ele antes. Jesus, vou de novo. É por isso que você não pode ficar sem orar, porque quem não ora é pego de surpresa, mas quem ora, Deus sempre avisa antes. Aí o texto vai dizer que o profeta já está esperando ele. Quando ele chega, o profeta traz ele para dentro, prepara um banquete, vai olhar para ele e vai ver a formosura, porque nem sempre quem tem aparência tem a excelência de Deus. Tem gente que canta bem, mas tem pacto com Satanás. Tem gente que prega bem, mas ele anda crunhado com cramunhão. Tem gente que revela, mas não é revelação, é bruxaria. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho
Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo e participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. E o povo olha e vê, o menino é bonito, tem formosura, a voz dele é como voz de trovão. Quando ele fala, todo mundo para. Ele sabe se portar, ele sabe como conversar e ganhar todo mundo. É isso que o povo quer? Então avisa que é isso que o povo vai ter. Samuel pega, unge ele. Depois que Samuel unge ele, o povo olha, se agrada, porque o povo está vendo a aparência, e nem sempre quem tem aparência tem a essência do Espírito Santo. É por isso que Deus vai te dar discernimento espiritual. Jesus poderoso. Porque Deus não vai deixar lobo se passar por ovelha e sangrar. Jesus, reze e amar. Só que olha que coisa terrível. O texto vai dizer que ele é ungido. O povo está olhando para ele e está se agradando do rei que tem. Agora vai ter a primeira guerra, ele é vitorioso. Vai ter a segunda guerra, ele também é vitorioso. Só que vai chegar uma hora, porque no reinado desse moço chamado Saul, eles tinham um embate muito forte com os filisteus. Só que vai chegar uma hora que os filisteus vão cercar. E quando cerca, o povo está olhando, porque desculpa, foi escolhido pelo homem, mas não foi escolhido por Deus. Vou falar, Jesus. O homem gritou e disse: esse é o cara. E Deus está lá de cima olhando e dizendo: eu estou avisando que não vai dar certo, mas se é isso que o povo quer, é isso que o povo vai ter. Porque alguém estava olhando e estava dizendo: os filhos de Samuel estão dando trabalho. Só que o povo não tem paciência de esperar. Que para todo filho rebelde de Eli, Deus tem um Samuel para levantar e erguer o altar de novo. Não vai precisar mudar a essência. Jesus, que é isso? Eu vou falar, pode ser minha última mensagem aqui, mas eu vou pregar. Eu digo isso sempre e vou repetir: eu perco a cabeça, mas eu não perco a profecia. E para todo filho rebelde de Eli, Deus tem um separado Samuel, que só está esperando Deus chamar. O povo está olhando e está dizendo: o filho de Samuel está dando trabalho, então é melhor a gente mudar. Muda o ritmo, muda a palavra, muda o direcionamento. E Deus lá de cima dizendo: eu não preciso que mude direcionamento, eu não preciso que mude a palavra, eu não preciso que mude a oração, eu não preciso que mude o sistema. Eu preciso que o meu povo desça na oração, porque enquanto essa terra for minha, sou eu que restauro. Deus olha para o cenário, profeta, e Deus olhou e disse que o povo quer rei, então eu vou dar rei para o povo. Deus não vai brigar contra a sua vontade. Você tem livre-arbítrio. Você que quer escolher ficar debaixo de jugo, você que quer escolher colocar alguém que não tem vida no altar para pregar para você. Jesus. Aí o texto vai dizer, intercede aí, que vai chegar uma hora que os filisteus estão cercando, e o povo vai olhar e vai dizer: não estou sentindo confiança nele. Porque enquanto Samuel estava como o profeta, a gente via que Deus falava com ele e ele obedecia. Só que agora os filisteus estão cercando e Saul está mais perdido que tudo. Está querendo arrumar esquema onde não se arruma esquema. Ele está querendo mexer onde não era para mexer. Deus não quer que você mexa, Deus quer que você ore. Aí o povo começa a se debandar. Uns vão para a caverna, outros se escondem em rocha, e o povo se espalha. Quer ver o primeiro sinal que tem Saul camuflado? O povo se espalha. Enquanto tiver Saul no meio, não rompe o grupo. Enquanto tiver Saul, que não tem direcionamento, mas só escolhido pelo homem, não rompe. Entra 10, sai 15. Tinha
300, fica 125, ninguém aguenta, porque espírito de Saul é espírito de dominador, ele não sabe obedecer, ele quer dar ordem. Mas eu vim liberar uma palavra, Miricamaia, pega na mão de alguém e diga para ele: o espírito de Saul vai sair do meio da sua casa. Fala: o espírito de Saul vai sair daquela empresa. Levanta a mão aí, uai. O espírito de Saul vai sair dessa obra. Tem Saul escondido que não obedece rei, quer dar ordem no rei, mas Deus está dizendo para Saul: já tem data, já tem dia, eu vou quebrar esse espírito. Aí a Bíblia diz, a Bíblia diz que o Samuel, pega isso, o Samuel deu uma ordem: daqui 7 dias eu volto. Porque não adianta, o sacrifício só dá certo na mão de quem Deus separa. Passou 7 dias, Samuel não apareceu. Sabe o que Saul vai fazer? Vai pôr a mão onde Deus não mandou pôr. Aí quando ele põe a mão onde Deus não mandou ele colocar, na mesma hora Samuel chega. Quando Samuel chega, ele sai para saudar Samuel. Samuel não sauda ele. Sabe o que Samuel vai dizer? O que você fez, Saul? Ele olhou e disse: o Senhor disse que 7 dias o Senhor chegava. Completou 7 dias e o Senhor não chegou. Saul, você não entendeu. O tempo não pertence a você, Saul. Se eu disse 7 dias e eu não cheguei, é porque Deus quis estender. Porque para ele 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Você não entendeu o tempo dele. Eu não estou no seu tempo, eu estou no tempo dele. Aí ele pôs a mão, ele olhou e disse assim: era para perpetuar o seu reinado. Mas quer saber? Você pôs a mão onde não era para pôr, sacrificou como não era para sacrificar, você acabou de perder o seu reinado. E Deus já está procurando na terra alguém que é segundo o coração dele e não é escolhido por homens. E Jesus. Aí lá vem ele, todo murcho. Porque já viu Saul? Saul é assim. Enquanto ninguém briga com ele e não expõe o que está acontecendo, o peito estufa e ele grita e todo mundo tem que escutar. Mas quando Deus pega ele de jeito e chama ele na xixa, ele baixa a cabeça e tem que obedecer. Aí ele começa a ver cenário, começa a ver a prensa, começa a ver a prensa, começa a ver a prensa, perde uma guerra. Aí quando ele percebe que não consegue lutar contra os filisteus, ele recua. Quando ele recua, ele briga com um povo pequeno, e na guerra pequena ele vence. Porque tem guerra que você vence na força do braço, mas tem guerra que é só Deus que vai poder guerrear e vencer por você. Só que aí a história vai dizer que Deus se lembra. Deus se lembra. No capítulo 15 que a gente leu está escrito: e Deus se lembrou. Se lembrou do quê? Do que tinha acontecido lá atrás. E o que tinha acontecido lá atrás? Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo saiu. Quando o povo sai, está indo à terra prometida, os homens que estavam cansados eram perseguidos por Amaleque, pelos amalequitas. E os amalequitas eram aqueles que ficavam escondidos na areia, e eles ficavam escondidos, pronto para dar o bote e tomar tudo aquilo que o povo tinha. Até que Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, sobe no alto da montanha, porque nessa guerra eu vou te ensinar uma ferramenta. Qual é a ferramenta? Diga para quem tem espada descer para o campo de batalha, mas diga para quem ora começar a orar. Porque quem tem espada eu vou usar com a espada, mas quem tem joelho eu vou usar na oração. Pega na mão de alguém, chacoalhe a mão de alguém, por favor. Olha dentro do olho dessa pessoa e fala para ela: essa palavra é para você. Fala: Deus está te convocando. Se você orava e parou de orar, volta a orar, porque tem guerra que Deus vai fazer você romper, é de joelho no chão. Aí o texto diz que Moisés sobe. Quando Moisés sobe, Deus olha para ele e diz: pega o cajado, estende para cima e levante as mãos. E enquanto Moisés está de mão erguida, a Bíblia diz que o povo de Deus prevalece. Só que Moisés cansa, porque a guerra não vai durar 5 minutos, a guerra vai durar horas. Aí o braço dele começa a baixar.
Só que tem um porém, meu Deus do céu. Na hora que o braço dele abaixa, o povo não desce e muda a estratégia de guerra. Se você não dá glória, irmão, é que você não gosta de palavra hoje. Você está ruim demais hoje. Quando o braço dele abaixa, o povo não desce e diz: muda a configuração, faz de um jeito diferente. Arão e U vai olhar e vai dizer: não adianta mudar lá embaixo se o segredo não está embaixo. O segredo está lá em cima. Sobe no monte. Não, eu vou de novo. Alguém disse: é só mudar a configuração que melhora. Deus está olhando e está dizendo: vocês não entenderam nada. O segredo não está embaixo, o segredo está em cima. Sobe para o monte. Pega a pedra, pedra é testemunha. Senta Moisés na pedra, porque tem hora que o Moisés está cansado e está precisando de ajuda. Mas a ajuda não é mudar o sistema, a ajuda é olhar para ele e dizer: eu sei que você lutou muito, mas está cansado, então deixa aqui agora. A sua guerra é a minha guerra, esse povo é o nosso povo. Aí um vem no braço direito, outro vem no braço esquerdo, e quando a mão de Moisés ergue, Deus desce no vale e diz: agora eu vou guerrear, vou destruir a Amalequita, porque o segredo não está embaixo, o segredo está em cima. Aí o texto diz: Moisés ergue a mão, só que vai ter um porém. Lá no Êxodo 17:14, eu vou ler para não tomar tempo, que eu vou acabar o povo quer ir para o monte hoje, então eu vou acabar. No capítulo 17, no verso 14 está escrito: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória a Amaleque debaixo do céu. Amaleque é covarde. Amaleque é o quê? Covarde. É aquele que quando você não está perto, ele puxa o seu tapete, mas quando você está perto dele, ele veste uma máscara e diz que é bom. Amalequita, raça de Satanás, Amalequita, que fala pelas costas e espera você estar cansado para te derrubar, espera uma brecha para te derrubar. Posso profetizar? Esse espírito de Satanás vai cair contra a sua vida hoje. Deus vai te livrar dos Amalequitas. Aí o texto diz: vai passar um tempo, Deus olha para Saul e vai dizer: Saul, eu estou te capacitando para você ir para o campo de batalha. Só que eu estou te dando uma ordem. Você vai cumprir o que eu disse lá atrás a Moisés. Você vai destruir os Amalequitas. E não é para perdoar criança, não é para perdoar idoso, é para matar todo mundo. Neném de colo, mata todo mundo, porque essa raça é descendente de Esaú. É para destruir. Tentaram pegar meu povo no deserto, quiseram destruir meu povo no deserto. Só que povo meu eu guardo, e como esse povo é meu e é eu que guardo, vou colocar fim nos Amalequitas. Ele vai para a guerra. Quando ele vai para a guerra, Leonardo 1, Leonardo 2, a história vai dizer que ele vai para a guerra e mata muitos Amalequitas. Ele mata muitos Amalequitas. Só que ele vai olhar e vai pegar o príncipe dos Amalequitas, e o texto diz que ele perdoa o príncipe dos Amalequitas, vai levar para dentro do reino. E Deus falou: não é para pôr a mão em nada, é para destruir tudo. Sabe o que ele vai fazer? Avarento, olho grande, que não está nem aí para ouvir Deus, só está de olho no dinheiro, só está de olho no despojo. Vai pegar os melhores gados, vai pegar as melhores ovelhas, vai pegar os melhores despojos e vai levar para dentro do terreno de Deus. O que não prestava joga fora, o que não tem valia joga fora, mas o que é bom leva para dentro do terreno. Antes dele chegar, Deus visita Samuel. Essa mensagem hoje você não vai rodar e sapatear, só se você gosta muito de palavra. Deus olha para Samuel e vai dizer: Samuel, eu rejeitei Saul. Deus, por que o Senhor rejeitou?
eu disse que não ia dar certo. O povo estava negando a mim quando eles escolheram colocar um rei. E eu disse que ia dar errado, ia ter opressão. E quer saber? O rei que está sobre vocês está mais desviado do que os filisteus. Faz o seguinte: quando ele chegar, manda o recado dele para mim. Quando Saul chega, ele recebe a notícia. Samuel vai de encontro a Saul. Quando eles chegam frente a frente, a primeira coisa que um mentiroso faz, conta uma mentira. Ele olha e diz assim, ó: eu fiz tudo aquilo que Deus mandou. Vira para o seu irmão e fala para ele: Deus vai tirar. Ah, fala alto, gente. Fala: Deus vai tirar a capa do mentiroso, do desobediente, que está fazendo o povo de Deus perder. Tem bênção que está retida porque tem saúde desobediente no meio. Vou falar, é para quebrar tudo, vai quebrar tudo. Eu nunca tive medo de profetizar. Pega na mão de alguém e diga para ele: Deus vai tirar de dentro daquela empresa. Fala: Deus vai tirar de dentro da casa. Deus vai tirar do círculo familiar o Saul que está causando desgraça para a família. Deus vai quebrar esse espírito hoje. Fica de pé. Aí, olha para mim, não acabei. Aí o texto diz, ele diz assim, ó: eu fiz tudo aquilo que Deus mandou. Samuel olhou para ele. Se fosse eu, profeta igual Samuel, dotado de autoridade igual Samuel, ia dizer para ele: você não sabe nem mentir, Saul. Você está dizendo que você está fazendo certo, mas o podre que você estava querendo esconder já chegou no ouvido de Deus. Ele olhou e disse assim, ó: eu não fiz nada fora daquilo que Deus mandou. Aí Samuel olhou e disse assim, ó: e por que eu estou ouvindo o barulho de ovelha? Por que eu estou ouvindo o barulho de boi mugindo? Samuel olhou e disse assim, ó: quer saber? Nem para você mesmo você consegue mentir. Deus disse que era para matar todo mundo, e você está querendo alisar o homem que estava mandando destruir nosso povo. Pois assim diz o Senhor: eu vi teu erro. Você escondeu boi, você escondeu ovelha, você tocou onde não era para tocar. Quer saber? Deus já te rejeitou, e já tem outro que Deus está preparando para pôr no seu lugar. Chega de hipocrisia. Está na hora do meu povo conhecer o que é ter vida no altar. Aí o texto diz, sabe qual é a desculpa dele? Sabe qual é a desculpa dele? Não, é que eu vou pegar o boi e eu vou pegar a ovelha, a melhor, para sacrificar para Deus. Como se Deus recebesse porcaria de adversário. Hoje o pau, eu falei que o pau ia quebrar se você não fosse maduro. Era melhor você ter ido embora. Deus olhou e disse: eu não vou receber sacrifício que vem da terra de adversário. Aí ele olhou e disse: não, mas isso vai acrescentar o reino. Isso vai dar para a gente comprar o melhor. Isso vai dar para a gente pagar o que deve. Deus olhou e disse: você não entendeu nada. O ouro é meu, a prata é minha. Quando eu quiser quitar, eu mando até de fora, e eu faço quitar, mas não toco onde eu não mandei tocar. Põe para mim o texto que eu estava lendo. 1 Samuel. Cabeça de véia é terrível, tem que lembrar. 15:22. Se não der certo, foi um prazer fazer a obra com você. Porque hoje, depois de hoje, se segurar é Deus. É Deus. Porém Samuel disse, olha a resposta dele. Pega na mão de alguém e fala para ele: se prepara. Deus quer que você obedeça, não que você desobedeça. Fala para ele: de boa intenção. O mundo está cheio de gente que tem boa intenção, mas está quebrado. Tem boa intenção, mas não tem salvação. Deus não está nem aí para boa intenção. Deus está olhando para quem obedece. Ele olhou e disse assim: você está achando que Deus está de olho no holocausto e no sacrifício? Ei, Deus está preocupado em obedecer, porque melhor do que sacrificar é obedecer.
obedecer. Deus estava dizendo para ele. Deus deu uma chance e não obedeceu. Deus duas, não obedeceu. Fez sujeira. O homem da terra guardou, mas do céu está cheirando podre. Não vou dar outra oportunidade. Já vou levantar outro. Já vou levantar outro. Faz um favor para mim. Pega na mão de alguém. Olha para essa pessoa e fala para ela: melhor do que sacrificar é obedecer. Obreiros da casa, pastores da casa, melhor do que sacrificar é obedecer. Deus sabe como eu não queria pregar essa mensagem. Parece que é só de sexta-feira que Deus gosta de bater. Eu não sei que trem que Deus tem. Eu acho que Ele olha para mim e fala: eu sei que você não vai ter medo de falar, então eu vou dar a palavra para você. Então eu vou pregar o que Deus está mandando. E eu falei: filha, eu estou com medo de pregar essa palavra. Ela falou: se foi Deus, então prega, porque Deus vai testificar e Deus vai te guardar. Deus confirmou na abertura que era para eu pregar essa palavra. A pastora chegou em mim e falou assim: eu estou com esse texto na cabeça. Armaram uma armadilha para os meus pés, tentaram fazer de tudo. Eu fiquei até triste, mas quem fez a armadilha é quem caiu dela. Sabe o que Deus está dizendo para Saul? Eu só tenho um negócio: faz a mala, arruma outro canto, porque enquanto essa casa for de Deus, Saul não pisa mais. Saul não pisa mais. Olha para mim. Quando eu digo essa casa, eu estou me referindo a tudo. Minha casa, a igreja, sua casa, o seu trabalho, onde você pisa a planta dos pés. Porque tem gente que está sofrendo e está dizendo: Deus, o que está acontecendo? É porque tem saúde desobediente. Você pode ir 1 hora mais cedo, sair 1 hora mais tarde, não vai resolver. Porque o problema não é dinheiro. Vou falar do jeito que Deus está mandando eu dizer. O problema não é dinheiro. O problema é que meu povo está longe, está afastado, está corrompido faz tempo. Eu sou dono do ouro e sou dono da prata. Quando eu quiser, eu quito tudo de uma vez só. Quando eu quiser, eu faço. Eu estralo o dedo de cima e eu mando alguém dizer: passa para mim todo o boleto. Por quê? Vou pagar tudo e Deus que mandou. O problema não é financeiro. O problema é que tem Saul pôr na mão onde não era para pôr. Olha para alguém e fala para ele: se prepara. Por esses dias Deus vai arrancar Saul. Fala alto, fala: Deus vai arrancar Saul. Fala: Deus vai tirar toda a pedra de tropeço. Está na hora de Deus colocar na vida a terra segundo o coração dele. Que é remenência. Pega essa palavra assim, diz a boca de Deus. Até aquela guerra que você estava enfrentando dentro de casa. E quando eu digo que Deus vai tirar, eu não estou dizendo de pessoa física, eu também estou falando de espírito. Tem espírito de contenda, de desobediência, mas Deus vai tirar daquele lugar. É época de Deus trazer bonança, prosperidade, restauração. Quem acredita, aplaude a Jesus Cristo. Já sabe, obedecer é melhor que sacrificar. É o tema lá. Diga glória a Deus. Vamos para casa ou não? Tem alguém que hoje quer reconciliar ou aceitar Jesus? Levante a sua mão. Eu quero te conhecer. Você que quer aceitar, você vem, aplaude Jesus, está aqui a primeira alma. Aleluia. Você vê que Deus está no negócio. É quando você bate, até dizer chega, ainda tem alma no altar. Mas o povo não entende que não é eu. Minha esposa está de testemunha. Eu queria trocar de palavra. Deus falou para mim: você não vai trocar, prega o que eu estou mandando. Vou fazer o quê? Cadê a segunda pessoa? Rápido. Cadê a segunda pessoa? Você vem, eu conto 1. Você tá vindo? Olha lá, tá vindo mais uma pessoa. Esse é o Deus que eu sirvo. É esse. Aleluia. É para isso que eu tô gastando a minha vida. Foi para isso que eu gastei minha juventude. Foi para isso. Foi para isso. Posso não ter ido. Qual que é o nome? Qual que é o nome daquela praia famosa aqui? Umas praias famosas aí. Praia, sítio, iate, sei lá. Eu posso até não ter ido nesses cantos,
Posso ter passado dos meus fins de semana tudo no altar, dormir no altar, mas valeu a pena porque tem alma se rendendo. Valeu ter deixado muita coisa, valeu. É para isso. Fala glória a Deus. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Rápido. Rápido que eu preciso encerrar. Já. Quem vai orar? Já fica aqui do meu lado já. Você já vai orar e já vai dar a bênção apostólica. Olha que chique. Eu conto 1. Cadê a terceira pessoa? Eu conto 2. Você vai vir? Ou vai deixar para a próxima? Se fosse você, eu não deixar para a próxima. Eu reconciliava hoje. Cadê você? Hã? E não é nem aceitar, é reconciliar. Porque você já era crente. Você só deu uma escorregada. Cadê você? Aqui, ó. Tá vindo aqui a terceira pessoa. Cadê a quarta pessoa? Eu tenho sede de alma. Cadê? Cadê a quarta pessoa? Vem. Aproveita que tem uma unção forte aqui. Você viu que Deus preparou seu coração no início? Para corrigir no meio e agora no final está tendo salvação? Percebeu? É isso. Cadê você? Tem coragem de vir? Eu conto 1. Eu conto 2. Vai ter coragem? Eu conto... Olha, alguém contou 3 na minha frente. Eu conto 3. Que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Amém? Glória a Deus. Aplaude Jesus, vamos orar.